Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como que foi agora o último evangelismo que nós participamos. Vou compartilhar algumas experiências aqui com vocês, algumas coisas que aconteceram. Tanto eu tive, o Senhor permitiu com que eu visse espiritualmente como estavam as pessoas, e eu vou compartilhar isso, e também algo que o Senhor também compartilhou no meu coração, que eu creio que vem do coração dele. Então, se você está chegando agora e você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você é inscrito e ainda não ativou as notificações, já ativa para você estar recebendo todos os meus vídeos. Já curte aqui esse vídeo, não esquece depois de deixar teu comentário e de compartilhar esse vídeo também com o seu amigo, compartilhar com um familiar. Não esquece depois de estar compartilhando. E é isso, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né, de como que foi. Nesse sábado nós tivemos fazendo o evangelismo e nós vamos aqui numa feira aqui da cidade. Até eu tinha falado praça, mas na verdade é uma feira que acontece ali, que fica em frente à rodoviária. E normalmente nós vamos ali, tem alguns sábados que nós vamos. E sempre a gente tá por ali com o pessoal da igreja. E nesse sábado nós chegamos ali e normalmente a gente começa com uma oração, depois nós começamos a louvar e nós vamos fluindo. Conforme o Senhor vai direcionando, a gente vai fluindo, tanto em espontâneo, a gente vai realmente deixando fluir. E se o Senhor direciona, o Senhor mostra uma pessoa, a gente sai para orar, a gente vai, aborda as pessoas ali na feira, e é assim que nós fazemos. Até por sinal, teve um momento que o Eric, ele saiu com outro rapaz, eles foram orar por um rapaz que estava sentado no banco do ônibus, no banco do ônibus não, perdão, no banco do ponto de ônibus que tinha assim do lado, e eles foram, e ali já começa essa experiência que eu vou contar pra vocês, que bem na hora que ele tava indo pra lá, esse rapaz, ele tava com um fone no ouvido, e eu olhei assim pra esse rapaz, e de repente eu senti assim, que ele tava, como se o Senhor estivesse dizendo assim pra mim, ele tá com os ouvidos fechados pro evangelho. Aí nisso eu, ok, né? Aí eles foram, chegaram até o rapaz tirou o fone, olhou pra eles meio sério, meio que bravo assim, e voltou. Eles voltaram, aliás. Eles voltaram, e o rapaz não quis receber oração e foi grosso com eles. Começa aí já a questão. O rapaz foi bem grosso com eles. E aí eles voltaram e tudo bem. A gente continuou ali louvando. E o Senhor, ele estava trazendo, assim, alguns ênfases em algumas coisas. O Senhor estava, assim, direcionando, né, a gente ali em intercessão, em louvor. De repente, eu sei que, assim, eu comecei a sentir algo, assim, muito forte, assim, a respeito de... Como se o Senhor estivesse falando a respeito de arrependimento. Era bem interessante porque várias pessoas começaram a chegar ali na praça, mas as pessoas, elas chegavam, eu notei assim que todas as pessoas, elas estavam com algum problema físico, mas eram muitas pessoas, tipo todas, elas chegavam e elas estavam com problemas, então assim, eu olhava assim, a pessoa tava mancando, todo mundo com algum tipo de problema físico, e eu olhando e eu pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí até eu pensei um momento, nossa, será que é pra eu sair e orar por cura? Porque tava todo mundo meio que capengando, sabe? Eu fiquei assim, Senhor, o que tá acontecendo? Só que eu senti um incômodo, assim, como se o Senhor me incomodasse e fizesse eu reparar aquilo, mas eu não sentia que era pra sair e orar por cura. Aí, olha só. E eu via muitas pessoas, sabe? E eu comecei a ver, assim, o pessoal chegando e eu fiquei, meu Deus. E eu sentia aquele incômodo, mas eu não sentia que era pra orar por cura. E de repente eu comecei a sentir, assim, muito forte. E o Senhor falou assim pra mim, Mari, muitas pessoas, elas têm recebido cura, mas elas não têm se arrependido, elas não têm me conhecido, elas não têm tido um encontro verdadeiro comigo e se arrependido, e muitas dessas pessoas nem salvas elas são. E aí eu fiquei, quê? E nisso, assim, o Senhor começou a ministrar o meu coração, a falar que, inclusive, muitas das pessoas que estavam na feira eram pessoas que já tinham testemunho de cura, pessoas que já receberam cura, pessoas que já, enfim, que já tiveram, assim, algumas experiências, assim, nesse sentido com a cura, mas que não, que eram pessoas que até então não tiveram um encontro com Deus, não se arrependeram.
Aí eu fiquei, caramba, e Deus tava assim, e Deus não disse pra eu sair orar por cura por ninguém, pra eu sair assim procurar ninguém, pra eu abordar ninguém. Só que nisso, eu sei que assim, a oração ela já estava sendo direcionada de uma forma, então assim, o pessoal já estava assim indo para uma ênfase na intercessão. De repente, eu comecei a interceder. Eu sei que eu comecei a interceder e eu sei que o Senhor me parecia assim que o Espírito me tomou assim, e eu comecei a falar muito alto, eu comecei a orar muito alto, mas muito alto mesmo, tanto que eu até achei que eu ia ficar sem voz depois, porque eu tava ali na frente, no meio ali ali como se fosse uma praça, uma feira, e eu orando super alto. Teve um dos meninos que tava junto que ele falou que a minha voz ecoava. Depois ele me relatou que ele falou assim que foi muito de Deus o que aconteceu, porque ele falou que a minha voz parecia que ela ecoava. E ele relatou assim que minha voz ela ecoava assim. E tipo naquela hora, e foi muito assim, eu comecei a orar e eu sei que o Senhor começava assim a falar muito sobre arrependimento. E eu começava a orar assim, Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor um dia, o Senhor morreu numa cruz e tal, entregou teu filho para que eu pudesse ser salva e não sei o quê, porque o que seria da minha vida se não fosse o Senhor e tal. E eu comecei a orar assim, e eu nem lembro tudo que eu orei, eu sei que assim, eu fui orando e tal, beleza. Tanto que depois, assim, quando eu parei de orar, eu quase não conseguia ficar de pé, de tão forte que foi. Eu parei assim, eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Com certeza não fui eu, porque de mim mesma eu não ia conseguir, eu fiquei assim. E aí, eu, eu sei que é assim. Aí um outro já também, ele começou, logo depois ele começou a orar e meio que pregar também junto, porque na hora que eu tava orando também, parecia que ao mesmo tempo eu tava pregando, sabe? E aí um outro também, um dos outros meninos também, um dos outros rapazes, ele começou também a orar e meio que pregar já junto. E enfim, e eu sei que o Senhor começou a direcionar muito nesse sentido assim de arrependimento, sabe? Aí beleza. Aí depois a gente encerrou ali, aí nós fazemos uma roda, aliás, nós já estávamos numa roda, mas aí a gente se reúne mais próximo e nós começamos a compartilhar, né, quais foram as impressões que nós tivemos, experiências que a gente teve ali, quem foi orou por pessoas, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que a gente sentiu ali em relação ao ambiente, esse tipo de coisa. Aí beleza, aí nós compartilhamos algumas impressões que nós tivemos e tal. Só que até então eu não tinha assim o porquê que eu tava sentindo aquele incômodo em relação às pessoas que estavam chegando. Por quê? Eu tava vendo as pessoas chegando naquele momento e eu percebia que tava todo mundo meio capengando, todo mundo com problema, mas até então eu sabia que não era pra eu orar por cura, mas eu não tava ainda entendendo assim o porquê que eu tava com aquele incômodo. Aí beleza. Aí a gente encerrou, demos tchau e beleza, cada um pra sua casa. Aí antes da gente subir pra casa, a gente foi, passou numa das, né, que tem as feirinhas ali, a gente foi pra comprar um doce. Aí eu falei assim: "Ah, vamos dar uma olhadinha, tal". Aí a gente foi olhar ali a feirinha. E eu falei pro Eric assim: "Ah, tá. Vamos ali ver ali onde tem vamos dar uma olhadinha ali", enfim. Aí tá. Aí nisso, novamente o Senhor começou a me incomodar assim para olhar, para reparar as pessoas como. Aí eu parei assim, fiquei notando. E quando eu fiquei reparando assim nas pessoas, eu fiquei assim, caramba, tá todo mundo mancando. E eu fiquei observando aquilo, eu pensei, gente, mas não tem ninguém que não tá mancando aqui, o que tá acontecendo? E eu comecei a notar que tava todo mundo mancando literalmente na feira. E não eram os. Porque assim, tem muito idoso. Só que não eram os idosos só. Tava também os jovens, tava tipo os adolescentes. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? E eu fiquei assim, o que tá rolando? E aí, o Eric, nisso daí eu chamei o Eric e falei assim, perguntei, amor, dá uma olhada aqui. Você tá notando também? Falei, Eric, olha isso. Quer dizer, eu não falei pra ele o que era. Primeiro eu falei pra ele assim, Eric, fica um tempo observando as pessoas. Vê se você percebe se tem algo diferente ou não. Pra eu saber, né, se era coisa da minha cabeça, se eu tava vendo algo espiritual, o que tava acontecendo. Aí nisso ele começou a reparar também. Aí ele parou e ficou observando, daí ele falou, nossa, tá todo mundo mancando. Eu falei, não é? Tá todo mundo mancando, não tá? Daí ele falou, tá todo mundo mancando. Aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, enfim. Aí nisso, tá?
A gente ficou, meu Deus, tipo, isso aí tá acontecendo mesmo. E a gente entendeu que Deus estava mostrando pra gente uma influência que tinha ali no lugar, no ambiente, entende? E só que isso tava, vamos dizer assim, era físico ali o que a gente estava vendo, mas Deus estava mostrando uma realidade espiritual ali pra gente, de que realmente as pessoas elas estão cativas. Aí até a gente encontrou um dos rapazes que tava ali com a gente participando, a gente encontrou ele e aí nós falamos pra ele: "Para e observa as pessoas". Quando ele olhou, ele falou: "Caramba, tá todo mundo mancando". A gente falou: tá todo mundo mancando, você tá percebendo?". Ele falou: "Meu Deus, o que tá acontecendo nessa feira? Eu não tinha observado isso". E eu falei: "Pois é". E aí eu comentei com ele, né, o que eu tava observando já desde antes, só que eu não tava entendendo o incômodo. E enfim. E qual que era a questão? A questão era uma influência espiritual no lugar, no ambiente. E o que acontece? Como ali nós estamos indo frequentemente, tá sempre indo, quer dizer, a igreja tá sempre indo ali, o pessoal tá sempre indo ali levantando adoração, tá sendo levantado um altar. Isso gera uma movimentação espiritual. E ali nada mais era do que o reino espiritual realmente se movendo. Então, assim, se Deus mostrando, assim, as pessoas cativas mesmo, né? Que as pessoas, elas estão cativas, elas estão aprisionadas. E aquela ali era uma realidade espiritual. E a gente que estava ali, no caso, ali levantando, a gente está levantando um altar realmente de adoração ali como igreja, enfim, num ambiente onde existe de fato uma atmosfera, uma influência espiritual. E enfim, e aí tá, né? Aí até esse rapaz também, ele percebeu. Para vocês terem uma ideia, foi tão forte porque tinham duas crianças de aproximadamente 10 anos, 9, 10 anos, os dois, gente. E assim, que foram as duas crianças que eu vi. As duas crianças que eu vi, elas estavam mancando também. Igualzinho, idênticos, idênticos. Aí, beleza. Vim pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma lembrança de uma experiência que eu tive logo no início da minha caminhada cristã, logo no início da minha trajetória cristã. E até então, Deus começou a falar muito ao meu coração em relação à pregação do evangelho. Por quê? Porque muitas pessoas recebem cura, mas elas não recebem a salvação. E eu tava com aquilo, e Deus ministrando no meu coração. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma lembrança, assim, de uma experiência que eu tive logo no início da minha caminhada, onde eu fiquei um dia com a minha visão totalmente aberta. Pensa assim, eu ficar com a visão literalmente aberta. E nesse dia, o que aconteceu? Eu fiquei com a minha visão literalmente aberta, e nesse dia eu via as pessoas caminhando na rua com correntes, eu via as pessoas literalmente aprisionadas. E eu via uma corrente no pé das pessoas, em um dos pés, como se tivesse com essas bolas assim de ferro, sabe, carregando, e as pessoas elas andavam assim, mancando, parecia assim meio que capengando, tipo meio se arrastando, igualzinho elas estavam aquelas pessoas andando na feira nesse sábado. E aí o Senhor me trouxe assim a lembrança e me levou para aquele mesmo lugar onde eu vi naquela época. E assim, eu vi várias coisas, mas um dos aspectos que eu vi que Deus me mostrou de como as pessoas ficam quando elas estão aprisionadas, quando elas estão cativas, era dessa forma. E aí eu pensei, caramba, é isso. As pessoas estão cativas, as pessoas estão aprisionadas. E enfim, e aí assim eu tive mais ainda a convicção daquilo que o Senhor estava me mostrando, daquilo que o Senhor estava nos mostrando ali. E enfim, e o que o Senhor ele nos mostrou? Que as pessoas elas estão muitas vezes cativas, elas estão muitas vezes aprisionadas. E muitas vezes a gente tá ali, né? Muitas pessoas elas recebem cura, ou muitas vezes a gente ora por cura. Tem pessoas que às vezes recebem cura, ou tem pessoas que às vezes têm testemunho de cura, tem testemunhos de tantas coisas, mas ainda estão cativas. São pessoas que ainda não receberam o evangelho de fato, são pessoas que ainda não se arrependeram, que ainda não tiveram realmente um encontro com Jesus, que ainda realmente não conheceram o evangelho, que elas ainda não conhecem ainda o evangelho.
E foi isso que Deus começou a ministrar no meu coração. E não porque a gente não deva de orar por cura. A gente tem que discernir, é claro, né? Tem que ter um equilíbrio, eu tenho que saber. Que nem eu falei, ali Deus não falou pra eu orar por ninguém. Se Deus falasse, eu oro. Normalmente quando Deus fala pra eu orar, eu oro. Mas eu tô contando uma experiência que eu tive ali naquele momento e como que foi. E é fato, porque muitas vezes a gente vai e ora por cura pelas pessoas e as pessoas muitas dessas pessoas vão pro inferno. E era isso que Deus estava ministrando no meu coração, Mari. Muita gente tem vivido experiência, muita gente tem recebido cura e vai pro inferno. E eu fiquei, isso é horrorizante. A pessoa chegar e te contar, ou muita gente, enfim. Isso é muito pesado. Ou mesmo é igual a mesma situação da questão de pessoas que têm dons, que é o caso muitas vezes de pessoas que oram por cura, ou mesmo que tem muitas vezes resultado através disso, mas que vão para o inferno. Vão ser aquelas pessoas que vão chegar diante de Jesus e Jesus vai falar, afasta-te de mim, eu não te conheço. Mesmo que tu tenha feito sinais, eu não te conheço. Então assim, quantas pessoas que simplesmente receberam cura, pessoas que têm experiência, pessoas que, enfim, tantas coisas, mas não conhecem Jesus, não se arrependeram. E o que eu quero trazer através desse vídeo, o que eu quero transmitir através desse vídeo, que realmente abrir os nossos olhos diante disso. Que quantas pessoas, ou talvez a gente não seja essa pessoa, de que muitas vezes já recebeu cura, muitas vezes já tem uma experiência, tem tanta coisa, mas ainda não tem uma experiência de fato com Jesus, está indo para o inferno muitas vezes. E realmente para a gente refletir em relação a isso. E também em relação a quantas vezes a gente vai orar por cura por pessoas. Foi uma coisa que eu fiquei realmente com isso comigo. Porque a gente precisa realmente pregar o evangelho. As pessoas, elas precisam ser levadas para o arrependimento, elas precisam entender de que muitas vezes elas estão indo para o inferno. Teve um momento durante ali o louvor que Deus começou a enfatizar isso e ele falava assim, enquanto ainda é tempo, ele começava a falar, enquanto ainda é tempo, se arrependam enquanto ainda é tempo, venham para mim enquanto ainda é tempo. E realmente, quantas pessoas que muitas vezes a gente chega perto dela e de repente pode ser o último dia dela, pode ser a última hora dela. E às vezes a gente deixa, sabe, de chegar e pregar o evangelho para ela, a gente deixa de levar a mensagem para ela. E de repente pode ser que era o último dia da pessoa. Então, realmente assim, eu quero enfatizar, sabe, a importância da gente pregar o evangelho, mas a gente pregar o verdadeiro evangelho mesmo, que é o evangelho de cruz, é o evangelho da salvação, levar a salvação para as pessoas. E realmente a gente não ficar preso com essa coisa de, mas porque é muito normal, a gente vai ver várias pessoas que chegam diante da gente e elas, eu recebi uma cura, não sei o que. Vocês podem ver, gente, o que tem de pessoas que falam, que comentam, você chega e a pessoa fala, porque não sei o que lá, e daí tal, eu era surdo, mais ou menos isso, eu era surdo, eu comecei a ouvir, legal, tá, só que você vai ver a pessoa, e aí, tá entendendo? Enfim, então assim, tanto para gente não ficar muito preso nessas coisas, muito preso nessas coisas realmente, pra gente realmente não se prender naquilo que muitas vezes é só aparente, e também pra gente, sabe, não ter medo assim de pregar o evangelho para as pessoas, porque as pessoas precisam, e elas precisam conhecer o evangelho de fato. Até quero ler uma palavra aqui, antes de eu encerrar o vídeo, quero ler uma palavra que está lá em Atos 17:30, que fala assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse aqui está lá em Atos 17:30, 31. Eu vou ler também Lucas 17:3, que fala: e eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão.
Mateus 3:8, deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3:2, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Marcos 1:15, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enfim, então, gente, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, sabe? Realmente, tanto em relação a isso, da gente não ficar preso em relação a essa questão de sinais apenas, ou de simplesmente a gente ficar olhando tanto para isso, e também da gente pregar realmente o evangelho de fato, mas o evangelho que salva, o evangelho que leva arrependimento para as pessoas também. A gente precisa falar do evangelho. As pessoas carecem de ouvir o evangelho. As pessoas, elas estão cativas. As pessoas estão aprisionadas e elas carecem do evangelho que liberta. Elas carecem do evangelho que as levam realmente a conhecer Jesus, que as levam realmente para a cruz. Elas carecem do evangelho, porque as pessoas estão cativas e elas carecem de ouvir. Quantas pessoas Deus tem colocado no teu caminho, de que ela carece muitas vezes de ouvir o evangelho, de que um evangelho, ela saber de que Jesus um dia morreu na cruz para salvar ela e para libertar ela dos pecados. E gente, a gente precisa voltar a pregar o evangelho, porque muitas vezes a gente tem medo de chegar e falar para as pessoas o verdadeiro evangelho, que é também um evangelho de arrependimento. A gente não quer mais hoje em dia falar a respeito disso, mas o evangelho precisa ser pregado. As pessoas precisam ser levadas realmente a conhecer o verdadeiro evangelho. E hoje em dia nós não temos mais quase pregado o evangelho. Dificilmente as pessoas têm pregado o evangelho. São poucos. E nós não precisamos, nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos deixar de lado a verdadeira mensagem. Ainda que não seja muitas vezes agradável, ainda que muitas vezes ela doa, mas enquanto ainda é tempo, nós precisamos pregar o evangelho que realmente conduz as pessoas ao arrependimento, a realmente levar as pessoas a entenderem que elas estão cativas, mas que existe um libertador que quer realmente tirar elas dessa prisão e levá-las para um local onde existe sim salvação, onde existe vida eterna. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho, nós precisamos voltar realmente a pregar aquilo que é essencial. Bom, é isso, gente, que eu queria compartilhar agora nesse vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara e transmitir o que eu queria transmitir através desse vídeo. E eu espero que ele possa falar com você, que ele possa edificar a tua fé. E é isso, gente. Muito obrigada por você que chegou até o fim. Que Deus te abençoe e que você continue perseverando e não desista de pregar o evangelho, que você possa realmente pregar o evangelho enquanto há tempo e fora de tempo, que você realmente carregue essa mensagem para as pessoas que estão ao teu lado, no teu trabalho, por onde você está passando, que você pregue o evangelho. Amém? O verdadeiro evangelho. Amém? É isso, gente. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Beijos, a paz. Não esquece de curtir aqui esse vídeo. Deixa aqui teu comentário. Não esquece de comentar, tá? Compartilha esse vídeo com mais pessoas para que ele possa estar alcançando mais almas para Jesus, para que esse vídeo ele possa estar chegando até mais pessoas. Compartilha nas tuas redes sociais, compartilha com os teus familiares, com os teus amigos. De repente, esse vídeo pode estar chegando e pode estar falando com essa pessoa, pode estar tocando o coração dela, levando ela, de repente, a enxergar algo que ela não estava enxergando. Então, compartilha esse vídeo. Não esquece de deixar teu comentário, de curtir, não esquece de
também de ativar aqui as notificações, de se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso, gente. Que Deus abençoe, um beijo e até mais. Fica com Deus.